Um livro de que toda a gente fala e que eu gostei muito. Olá, eu estou aqui para te falar de Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, da Luísa Sobral. Eu fui para este livro um bocadinho sem expectativas. Eu conheço a Luísa Sobral das canções, conheço a Luísa Sobral das canções infantis, digamos assim, conheço a Luísa Sobral das canções que ela faz para ela e, obviamente, todos nós nos lembramos do Amar pelos Dois, que nos deu o festival, o primeiro prémio no Festival da Canção, com o Salvador Sobral, o seu irmão. Bom, mas eu estava muito curiosa com este livro quando vi que a Luísa, que é uma leitora compulsiva, isso nota-se na sua página de Instagram, ia publicar um livro. Portanto, primeiro que tudo eu quero agradecer à Leia e à Luísa, porque o livro vem autografado, o que eu muito agradeço, o envio deste livro. E foi um livro que eu li para o clube que tenho com a Isabel, e foi o primeiro livro deste mês que nós lemos. Portanto, eu ia para o livro sem expectativas. Como vocês sabem, é raríssimo eu ler contracapas e este foi o caso. Portanto, eu nem sequer sabia de que é que o livro tratava. Tinha uma ideia que se passava, que se poderia passar durante a Segunda Guerra Mundial, ideia errada, e fui para o livro. O livro não se passa durante a Segunda Guerra Mundial. O livro é um livro pós-Segunda Guerra Mundial e é um livro que trata de um dos acontecimentos mais nefastos, para além das guerras, que aconteceu na Europa, que foi a construção do Muro de Berlim. O livro conta a histórias essas que eu ouvi bastantes em Berlim quando lá fui, de famílias que de repente, um dia para o outro, ficaram separadas pelo muro. Uma parte da família ficou na República Democrática Alemã, outra parte ficou na República Federal Alemã, portanto, uns do leste, outros do lado, digamos, europeu, como se dizia na altura. E este livro é brilhante a esse nível. O que é que eu quero dizer com isto? É um primeiro livro, mas é um livro onde há tempo. Eu já vos disse aqui várias vezes que começo a gostar muito dos livros que me dão tempo, que me falam de coisas com tempo. Eu gostei muito da escrita da Luísa, acho que a Luísa promete vir a ser uma escritora de mão cheia, e gostei muito da construção narrativa deste livro. O facto do livro ter várias vozes, o facto do livro não ser propriamente, não ter uma linha temporal reta, embora nunca nos baralhemos, e isso prova que a estrutura narrativa está bem feita, faz com que o livro ganhe uma dimensão emocional que a mim me tocou sobremaneira. Este livro da Luísa Sobral é, na verdade, um livro sobre famílias, sobre sentimentos, sobre acreditar naquilo que defendemos, porque até nos momentos mais nefastos e com a personagem menos simpática, nós percebemos que há ali uma convicção e na realidade há ali um acreditar em determinados princípios dos quais não se quer abdicar, e depois há a separação das famílias. Nem Todas as Árvores Morrem de Pé é um livro que me tocou, é um assunto muito sério, é um assunto muito problemático, digamos assim. Houve famílias que durante anos não se viram, houve famílias que durante anos não falaram uns com os outros, isso é dramático, não foi por opção, pelo menos sua, foi por opção dos políticos, e eu acho que isso foi muito notório, eu que vivi essa noite, foi muito notório na forma como o muro caiu e na rapidez com que aquelas palavras foram levadas a sério por quem estava de um lado e do outro. Depois, aquela suavidade, aquela doçura que eu acho que a Luísa
transcreve ou que a Luísa nos passa nas suas canções, eu acho que está aqui no livro. E, portanto, o livro acaba, por outro lado, pelo menos para mim, por ser um livro doce, por ser um livro que a angústia, digamos assim, quase que se pode dizer, é suplantada pelo amor e é suplantada pela forma como o livro é apresentado. O livro tem umas frases assim, que algumas eu achei que eram pensamentos importantes, inclusive marquei algumas. Esta que vos estava a mostrar diz... deixa ver se eu a descubro. Só é verdadeiramente livre aquele que não pensa na liberdade, o que a vive. Pensar naquilo que significa ser-se livre é prender a liberdade num conceito. Se é para dar à liberdade apenas uma morada, que seja a da nossa boca. E tem poemas, portanto tem um conjunto de elementos. Mas subjacente a tudo isto, e daí o título, e daí esta capa fantástica, eu vou tirar esta tira para vocês poderem ver a beleza desta capa. Há capítulos que começam com nomes de plantas, nomes científicos, ou por outra, os nomes vulgares, depois o nome científico e depois os poderes que cada planta tem. Por exemplo, o chopo branco tem raízes muito agressivas, diz aqui no livro da Luísa. O anis melhora a digestão e combate a azia. A lavanda combate a ansiedade e a insónia. Portanto, temos aqui uma série de capítulos que nos são introduzidos pelas plantas, porque está ligada à personagem, e depois temos duas histórias paralelas. A da Amy, que se passa exatamente durante aqueles anos do Muro de Berlim, ou seja, a história da Amy começa em 1931 e vem por aí fora, e depois temos mais para o final do livro cartas do Marcos, que é outra das personagens do livro e que nos acaba por dar uma outra visão da história. Por isso é que eu digo que mesmo nas personagens menos simpáticas há uma humanização que a Luísa faz e que eu acho que é de veras importante. O livro partiu de uma notícia que uma amiga da Luísa lhe deu, depois a Luísa fez uma canção e mais tarde é que surge este livro. Portanto, aquela sensação que eu tive, eu só soube disto depois de ler o livro, e aquela sensação que eu tive, que o livro tinha sido muito pensado, muito maturado, muito estruturado, eu acho que poderá estar certa devido exatamente a este percurso que esta história fez. Portanto, começa por ser uma notícia, passa a ser uma canção e finalmente vai para um livro, porque certamente a Luísa achou que era importante desenvolver esta história, imaginar como é que seria esta história de uma forma mais abrangente, se quiserem, ou pelo menos com um poder de desenvolvimento diferente daquele que lhe dá a canção. É um livro que se lê, não é um livro muito grande, é um livro que tem, deixem-me ver, deixem-me precisar, tem 220 páginas, sem os agradecimentos, mas é um livro que se lê muito bem, foi um livro que eu li rapidamente, porque também, para mim, foi uma leitura compulsiva. Eu queria saber até onde é que ia a história daquelas duas mulheres, eu queria saber o que é que ia acontecer no fim àquelas mulheres e principalmente queria, e isso foi talvez a maior surpresa do livro, queria saborear a beleza da escrita da Luísa. A Luísa tem uma escrita arrebatadora, tem uma escrita muito sentida e ela transfere para o livro essa doçura que ela tem nas canções. E como eu dizia, é um livro com tempo.
É um livro com tempos, mas os tempos estão todos certos, tal qual como numa canção, e portanto nós nunca sentimos que estamos aborrecidos ou que ela já está a desenvolver muito algo. Não, é um livro que tem o seu tempo, mas um tempo marcado e certo. É um livro que eu achei arrebatador, para mim foi um livro que eu, assim que eu acabei de ler, aconselhei a toda a gente lá no grupo e disse: leiam, vale a pena. É um livro muito doce, é um livro sobre uma realidade que foi algo, enfim, eu ia dizer impensável hoje em dia, mas já nem me atrevo a dizer isto como as coisas estão hoje em dia, mas que era algo que nós devíamos aprender, era com a história, não vale a pena, mas pronto, eu continuo a ter esperança, e esta história, que é uma história sobre um muro que separou famílias, um muro que dividiu uma cidade a meio e um muro que acabou por, no fundo, fazer uma clivagem dentro da própria Europa, porque para cá era o Ocidente, para lá era o Leste, e que não se justifica e que, bom, e que foi o que foi e que felizmente caiu rapidamente, não, depois do ministro ter feito aquela declaração, caiu rapidamente, o que só prova que já estava tudo sem conseguir perceber, sem conseguir de alguma forma sequer justificar a existência daquele muro. Mas mais do que o muro, aqui fala-se de sentimentos, aqui fala-se de família, aqui fala-se de gerir uma situação que se acha que não se teve culpa, mas da qual não se consegue sair, gerir uma situação que nos é alheia, mas que nos afeta diretamente. De uma forma muito impactante, de uma forma muito comovente, de uma forma que eu acho que é realmente algo que temos que levar e que eu recomendo a leitura do livro da Luísa Sobral. Antes de me ir embora, só uma última coisa. Este título que nós associamos ao As Árvores Morrem de Pé, peça de teatro, e que eu vi em palco, e portanto achei este título também muito simbólico, muito carismático e tem tudo a ver com o livro, até a sensibilidade e o nos levar a memórias, porque também é um livro, se quiserem, de memórias. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre nem todas as árvores morrem de pé. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.